Olá, sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto aqui nos estúdios da Jovem Pan News Curitiba. Hoje recebendo 3 convidados. No primeiro bloco, os irmãos Tiago e Lincoln Gadenzi, no segundo bloco, o engenheiro Rodrigo Pascoal. Tiago Awage Gadenzi é formado na primeira turma de Administração Integral de Empresas pela FAI Business School. Possui pós-graduação em Marketing pela FAI e em Gestão Imobiliária pela Universidade Positivo. Seu irmão Lincoln Gadenzi, formado em Administração de Empresas pela FAI também, em Curitiba, e possui dupla diplomação em Business Administration e Marketing pela Baldwin Wallace University de Ohio, Estados Unidos. Possui pós-graduação em Marketing também pela FAI e cursou um MBA em Gestão de Negócios e Incorporação Imobiliária na Fundação Getúlio Vargas. Atualmente são diretores do grupo Gadenzi. Tiago é diretor de Incorporação e Novos Negócios e Lincoln, diretor das áreas de Marketing e Comercial. Obrigado por participarem do Canto a Canto. Obrigado a você, Canto. A gente agradece o convite. Acho que é importante falar com uma pessoa com tanta representatividade no mercado imobiliário curitibano e facilitando o acesso e informação do mercado para todos poderem entender melhor compreender um pouco melhor. Obrigado. Então, muito gratificante estar aqui com você hoje. É realmente uma honra, Canto, estar aqui conversando com você. A gente sempre conversa fora um bate-papo, sempre estamos aí conversando sobre nosso dia a dia. E da dia a dia também, né? E aí você realmente é uma referência, agora um excelente comunicador. Eu queria inclusive te parabenizar aí pela iniciativa que você tem feito de levar o mercado imobiliário para mais pessoas entenderem e conhecerem, inclusive a nossa empresa hoje aqui. Isso também é uma iniciativa do Grupo RIC, através do seu presidente, né, que abriu as portas para a indústria imobiliária. Eu sou simplesmente uma ferramenta desse mercado. A gente tem que mostrar essa humanidade que tem, não é só tijolo e aço. Sim, né? É isso. Mas quebrando o gelo, aqui 2 irmãos trabalhando na mesma empresa e tem o pai como chefe. Como é que é esse trabalho entre irmãos, Thiago? Começando por você. Olha, Canto, eu digo que a gente já brigou muito quando era criança, então hoje em dia a gente se respeita e o Lincoln é um cara grande, né? Mas trabalhar com o pai é uma honra, porque ele é a nossa referência, é a pessoa que construiu muito do que a gente é hoje, né? E aí, o Lincoln também é uma pessoa que se especializou ao longo do período e a gente tem uma característica de ser muito empreendedor, é um grupo empreendedor. Então, quanto mais braço bom tiver do nosso lado, melhor. Então, não é fácil, porque a gente sim leva as brigas do trabalho para a mesa de domingo e ao contrário também, mas ao mesmo tempo, eu acredito que é o que faz a gente crescer ainda mais, né? E se especializar e querer crescer. Porque a gente hoje, um ao lado do outro, a gente tem o que perder, né? Eu tenho meu irmão, eu tenho meu pai como referência e eu preciso dar o meu melhor para eles também, né? E aí, Lincoln? É isso aí mesmo? É isso aí. Eu acho que é um negócio muito desafiador, sabe? Eu acho que a gente tem aí a convivência de família e trabalho, então eu acho que não tem como não levar o trabalho para casa numa discussão de almoço em domingo, mas a gente tenta levar isso sempre de uma maneira leve. E ter o pai presente e, né, trabalhar com meu irmão também, eu acho que tem os dois como referência, assim, meu pai por ser o empreendedor que é. Eu acho que tudo que a gente tem hoje, né, acho que foi muito da força de vontade dele que ele fez e construiu. A gente tem um histórico de família empreendedora, né, do tempo dos nossos avós, e meu pai continuou construindo isso até a nossa geração. E o Thiago também, um cara que sempre trabalhou aí com meu pai também, muito focado na incorporação, no mercado imobiliário. Então é gratificante porque eu aprendo muito com os dois todos os dias. Que bom. E é legal, assim. Aproveitar e mandar um abraço pro teu pai, né, o Vilmar. Eu tenho uma admiração por ele, né? Hoje está aí representado pelos filhos, né? Eu digo isso para os nossos ouvintes aqui, porque as empresas familiares hoje é difícil você ter uma empresa familiar, ainda mais tocando. Mas eu notei que vocês tiveram assim uma caminhada legal, quer dizer, pelo currículo que eu li,
Vocês começaram em todos os setores da empresa e também fizeram estágio em outras empresas. Então isso é muito importante. Acho que não foi ali, chegou, que é o filho do dono, que chegou para tocar. E eu posso aqui falar para os nossos ouvintes que eu conheço vocês dois, estão fazendo assim um belo trabalho à frente da Gadens. Tanto é que está crescendo ano a ano. Agora, o Grupo Gadens, o que é o grupo? Quais os setores que atua o Grupo Gadens? Então, Canto, eu sempre falo que o Grupo Gadens é um grupo que trabalha com metro quadrado. Tudo que tiver metro quadrado, que é o que a gente sabe estudar, ler e trabalhar, a gente vai tentar entender mais a fundo e eventualmente participar, diretamente ou indiretamente como investimento, né? Então o Grupo Gadens hoje ele trabalha na área de loteamento, reflorestamento, shopping center, BTS, locação industrial e logística, a incorporação imobiliária de alto padrão com a Gadens e de econômicos com a Make It. Tem a construtora para fazer as construções da Make It. Então é um grupo que trabalha muito no mercado imobiliário. E até pegando o gancho do que você comentou sobre trabalhar em família, um grupo familiar, eu preciso falar que o nosso grupo hoje ele é muito estruturado. É um grupo que veio se profissionalizando ao longo do tempo. Então a gente tem diretores, a gente tem governança, a gente tem muita coisa. Não aconteceu ao acaso esse crescimento. A gente se estruturou. Eu até vou ser audacioso em falar que nós somos um dos grupos mais estruturados hoje que tem aqui, pelo menos onde eu conheço no Paraná. Por ser familiar, inclusive. Por ser familiar, porque a gente... prezaram por isso, investiu nisso. Trazer a governança, trazer conselho para dentro da empresa. Tudo isso, Então ninguém está ali à toa. Não é porque o Thiago é o filho do dono que ele está naquela cadeira. Ele precisou ir atrás e se especializar naquilo para estar naquela cadeira hoje. Agora eu vejo que a construtora é o filhote, né? Eu acho que é a empresa mais nova, né, Lincoln, do grupo, né, a incorporação imobiliária. Que nem o Thiago falou, acho que o metro quadrado sempre esteve presente aí nos negócios da família, né? Mas acho que a origem foi com o cultivo de erva mate, na época do meu avô, meu bisavô, na verdade. Na verdade era um reflorestamento e eles tinham madeireira, né, Thiago? Então aí tinha o cultivo de erva mate paralelo com a madeireira. E aí começou toda essa questão de reflorestamento, adensamento e... Sempre gostaram de terra? Sempre gostamos de terra. Aí terra. Aí meu avô também já investia em imóvel, então já construía. Meu pai, né, ele assumiu isso depois também com o tempo, veio profissionalizando, que é um ponto muito importante que o Thiago falou. A gente vem se estruturando ao longo dos anos, realmente, para estar aqui hoje, né? A gente não está aqui hoje à toa, a gente teve uma conversa, teve uma discussão de aonde queremos chegar como empresa. Então, a gente entendeu que era necessário estruturar para a gente continuar crescendo e ter sucesso, né? Então... E falando lá, realmente começou lá com meu bisavô, meu avô, daí tinha a parte agrícola, reflorestamento, e eles sempre investiram em imóveis, né? E sim, a empresa, as incorporadoras são as mais novas, até porque foi uma quebra de paradigma, né? Porque para os meus avós, inclusive o meu pai, vender imóvel era proibido antigamente, porque era um investimento da vida, né? Certo. Então, ali em 2010, mais ou menos, onde a gente começou a empreender com a incorporação imobiliária para venda residencial, foi uma quebra de paradigma. Porque antigamente meu pai tinha todos esses investimentos e era tudo carteira de investimento, não era... Locação, era feito para locação. Feito para locação. Então, em 2010 a gente fundou a Gadens Empreendimentos na época, né, que não era uma empresa que tinha um foco definido. A gente começou construindo um empreendimento com 36 unidades e em 2018 a gente entendeu que o mercado tinha dois nichos muito diferentes, que é o econômico e o alto padrão. Então, hoje a gente tem duas empresas completamente separadas, né? Então, a gente tem um grupo empresarial que a gente sim usa algumas áreas como contas a pagar, contabilidade, mas as áreas são totalmente diferentes. Eu tenho 2 gestores de incorporação, eu tenho 2 marketing, são empresas completamente diferentes que respondem por resultados diferentes também. Hoje estamos aqui falando com os irmãos, né, o Thiago e o Lincoln Gadens, mas vocês são incorporadores e construtores, né? Que hoje não é, vocês não contratam terceiros. Na verdade, Canto, na Gadens, incorporadora, médio alto padrão, é uma incorporadora pura.
A gente contrata parceiros para construir nossas obras. Então, faz a concorrência e dentro do nosso memorial construtivo, das nossas especificações, constrói. E no segmento econômico, a gente tem a construtora para fazer o desenvolvimento dos produtos. O que eu achei interessante é que vocês têm a erva, né? Isso. E nesse mercado a gente precisa tomar muito chá para se acalmar, né? Então você já tem hoje essa produção interna, né? Eu tomei pouco, perdi o cabelo, né? Mas a gente tem a indústria de chás, erva mate, a gente tem toda a... Vocês exportam, a cadeia produtiva. Eu tava vendo, né? A gente exporta, a gente tem toda a cadeia produtiva da erva mate, a gente tem desde a semente até o produto final que vai para exportação. Então a gente tem todo o controle da matéria-prima e é um negócio muito gratificante, porque a erva mate é um produto que se dá apenas aqui no sul da América do Sul e a gente consegue levar ela para o mundo. Então a gente tem hoje exporta para os 5 continentes, tanto a erva para matéria-prima para chá, que é a folha, a infusão, e tanto o extrato solúvel, que é a matéria-prima para a indústria, tanto de bebidas, alimentos, farmacêuticas. O uso da erva mate é ilimitado. Eu acho bem interessante, porque se for perguntar pro teu pai e teus avós qual que é a menina dos olhos, deve falar assim, é a erva, né? É a erva. Porque, como perguntei uma vez pro Faisal, né, a Ade da Laguna, eu falei, qual que é? O que ele mais gosta? Azeitona. Que era aí que ele começou, né? Vendendo. Então, primeira, são as coisas que você acaba tendo, né? Azeitona, e morango e tudo mais. Então, eu acho que dentro da empresa de vocês também tem esse carinho todo especial pela indústria de erva. E isso com certeza a gente pode afirmar, porque tem realmente um carinho especial pela empresa, pela história dela, pela tradição, né? Uma empresa com mais de 50 anos no mercado, então realmente tem esse cuidado com ela, é uma empresa especial. Quando a gente fala aqui, nós estamos aqui para os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Curitiba, e também está indo para Foz do Iguaçu, a gente fala dessas histórias da indústria imobiliária, está aqui, né? As histórias do Grupo Gadense, você vê que tem 50 anos, eles começaram. E se eles fizeram essa construtora, porque eles querem continuar e perpetuar. Isso é muito importante saber quem está por trás, né? Dessa, que eu digo, dessa indústria imobiliária, que muitas vezes o pessoal só olha o cimento e só olha o ferro. Agora, hoje, qual para vocês está o momento do mercado imobiliário, da indústria? O que vocês, hoje em dia, qual que está sendo o caminho da Gadense Construtora ou da própria Make? Hoje o grupo está investindo nas 2 incorporadoras. Então, se a gente pegar todos os segmentos, o que a gente mais dá foco são as incorporadoras. A Make está tendo um crescimento acima do previsto, com o segmento econômico, né? Então a gente está construindo... Que voltou a ser muito bom, né, no Brasil, né? Voltou a ter um incentivo muito bom. A gente tem uma demanda reprimida de imóveis. Eu friso aqui, inclusive, que a gente só não consegue lançar, eu digo, não só eu digo que o mercado econômico não consegue lançar mais, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em aprovação desses empreendimentos nas cidades. Porque são cidades... Sempre o problema com o poder público atrapalhando o empresário. Eles seguram, limitam, porque eles não querem um volume de pessoas na cidade deles, eventualmente, né? E senão a gente lançaria muito mais. E o segmento da incorporação de médio e alto padrão que a gente atua também é aquele segmento que nos dá prazer de desenvolver os produtos, né? Produtos bonitos, produtos que, além de serem vendáveis, são produtos muito pensados, estruturados. E a gente gosta, Canto, e acho que talvez seja esse um dos grandes sucessos que a gente tem tido na Gadens. A gente faz algumas rodadas com vários players do parceiro. Então a gente chama principalmente o corretor imobiliário, que está na ponta, para ele participar do desenvolvimento do produto. Porque ele que ouve o que o cliente está tendo de necessidade, o que ele gosta e como que ele vai vender aquilo ali depois. Então isso nos ajuda muito. Então eu queria agradecer a todos os corretores de imóveis e principalmente os nossos parceiros mais próximos aí, que grande parte do sucesso da Gadens e da Make são dos corretores imobiliários. Você adiantou, mas mais para frente eu ia falar bastante sobre o corretor. Eu agradeço você aqui. Eu estou há 48 anos no mercado imobiliário como corretor de imóveis e realmente eu vejo que essa é a importância. Agora, vocês hoje, você está mais na área comercial, né, e de marketing.
vocês estão assim privilegiando os bairros nas duas empresas? Logicamente, o Minha Casa Minha Vida está mais na periferia, porque Curitiba não tem áreas, né? Sim. É muito difícil. E vocês estão assim, só para citar, inclusive para os corretores de imóveis que estão nos assistindo aqui, porque vocês estão sempre comprando terreno, né? Então, para eles saberem aonde eles podem oferecer para vocês. Na verdade, na Make, no segmento econômico, a gente está mais focado nas regiões metropolitanas de Curitiba. A gente tem alguns projetos também, alguns bairros de Curitiba mesmo, mas eu acho que pela facilidade mesmo, até o enquadramento de terreno, produto, o foco acaba sendo mais na região metropolitana, mas a gente não está fechado a outras localizações, mas sempre terrenos muito bem localizados, acho que isso a gente tem que frisar muito. E na Gardens, que é o segmento médio alto padrão, a gente também, o foco sempre é a ótima localização, né? Acho que isso é essencial para ter um empreendimento de sucesso. Agora, hoje, Tiago, vê que você está mais na incorporação ali. Qual que é o caminho da compra de um terreno hoje? Qual que é o caminho que vocês seguem ali? Logicamente, olha o terreno, oferece o terreno, e vai fazer um estudo. Vocês têm um estudo interno, tem uma pesquisa que você já está mais ou menos delimitado o que vocês querem? Na verdade, a gente tem um planejamento estratégico já montado nas duas empresas, né? E aí a gente já sabe quais os bairros ou cidades que a gente vai atacar. Perfeito. E vai construir. E aí, dentro disso, a gente já consegue antecipar os terrenos que têm um bom zoneamento, tem uma ideia de viabilidade antecipada, né? A gente sabe até quanto pode chegar naquele valor de terreno. E aí a gente faz os estudos. A gente, no setor econômico, por ser muito, como é muito dinâmico, a gente tem um setor interno de estudo. E na Gardens a gente tem nossos arquitetos parceiros que desenvolvem os estudos muito mais aprofundados dentro do zoneamento, né? Então é assim que começa a nossa busca por terreno. Eu acho que além disso, complementando, a gente também foca muito em pesquisa de mercado, entender os players, concorrentes, o público, a população, a persona, para ter um produto muito mais assertivo também. Então a gente tem tanta pesquisa para a aquisição de terreno e também para o público do produto. Então a gente faz os dois trabalhos. Pelo tamanho da empresa, quando vocês falaram que começaram lá com 30 e poucas unidades, né? Hoje em dia já não viabiliza, porque o custo da empresa já se tornou, o homem-hora, né? É mais caro. Então hoje o mínimo da Gardens para fazer hoje um empreendimento está em torno do que 15 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados? Hoje, não em metro quadrado, mas hoje a gente não consegue lançar empreendimentos na Gardens menores do que 70 milhões. Certo. E na Make, menores do que 50 milhões também já ficam inviáveis. Então a gente tem esses balizadores de empreendimentos. E obviamente quanto maior, melhor, né? Porque a gente dilui os custos. Porque antigamente sim, o homem-hora era eu e o Lincoln. Hoje em dia a gente tem uma equipe grande lá. Agora, falando para frente, aqui para os corretores de imóveis que estão nos assistindo, nos ouvindo, aliás, e também assistindo pelo YouTube, vocês devem ter um land bank já robusto, né, para esses próximos anos, né? Temos, tanto na Gardens e na Make, como o Thiago falou, a gente tem um planejamento estratégico, a gente já tem alguns terrenos dentro de casa, então a gente tem uma linha de lançamento nas duas empresas por ano, a gente tem um número X de imóveis que a gente pretende lançar por ano, então a gente já olha 5 anos na frente do que está acontecendo hoje. Então a gente tem essa estruturação, né, esses projetos futuros, para essa engrenagem nunca parar. Hoje o nosso land bank já passa de 1 bilhão para futuros lançamentos. Na Gardens a gente tem uma régua de lançamento que é um empreendimento a cada 6 meses, um por semestre, ou mais, né? Mas esses já estão na régua. E na Make a gente tem uma régua de lançamento de aproximadamente 250 milhões ano. Então é bastante empreendimento, bastante metro quadrado e bastante comissão que a gente vai pagar também. Isso é música. Isso é música para os nossos corretores de imóveis que estão nos ouvindo aqui. Isso é bastante importante. Agora, quando você fala do corretor de imóveis, você estava falando ali, deu um spoilerzinho, da importância que tem o corretor de imóveis. Antigamente você fazia eventos para os proprietários, né? Hoje em dia, o primeiro vendedor, o primeiro comprador, o primeiro cliente, é o corretor de imóveis. E eu tenho visto que vocês têm feito um trabalho também muito bom com os corretores de imóveis, os lançamentos, fizeram em cinemas, vocês têm feito esse trabalho e têm entendido esse mercado, né? Sim, como a gente comentou, ele é o primeiro cliente, na verdade ele é a pessoa que vai estar expondo o nosso produto.
Até canto, eu não sei se você sabia, mas eu sou curioso, eu também sou corretor de imóveis, eu tenho Cresce e tudo, né? Porque eu fui querer entender um pouco melhor como que era o dia a dia. Tem que fazer o curso lá também, né? Tem que estar junto, né? Exatamente. E aí os corretores e as imobiliárias, os parceiros, são um pessoal muito resiliente. Eles merecem toda a atenção, eles merecem a divulgação do produto, merecem estar participando do sucesso do empreendimento, né? Porque a gente sabe que vender imóvel não é um negócio simples. Você tem que conquistar um cliente, você tem que estar bem preparado. Então, a gente ter essa proximidade junto com o corretor e sim, valorizar cada venda, cada sucesso que a gente tem junto deles, que é o nosso sucesso, pra gente é fundamental. Então a gente sempre vai estar muito perto dos corretores, a gente eventualmente gostaria de estar ainda mais, mas a gente tem algumas limitações, né, de verba e de espaço, de tempo, enfim, mas a gente, sim, o corretor é algo muito importante no nosso ciclo, né? Eu vou falar sobre esse gancho, sobre o último lançamento de vocês, que eu sei que foi um sucesso. Acho que foi um sucesso, porque vocês fizeram todo esse caminho, essa lição de casa com os corretores, fizeram lá uma charrete com todo mundo. Então, acho que é bom falar isso para as pessoas, né? Porque tem muitos consultores, tem muitas empresas que não seguem esse caminho, né? Sim, que nem você falou, Cantor, a gente lançou na semana passada o Core 5, né, que é o nosso novo empreendimento, com apartamentos compactos. Então, ele está sendo um sucesso, né? A gente teve um represamento aí de 2 meses, tivemos quase 50% do prédio vendido. E aí, após o lançamento, faz uma semana, a gente já conseguiu vender ainda mais. Então, realmente, foi muito assertivo. E a gente acredita que essa assertividade foi justamente por trazer os corretores para perto, quando a gente estava fazendo a concepção desse produto, para ouvir qual que eram as necessidades dos clientes, o que precisavam, o que era importante e menos importante, até pela questão da região e enfim. Então, a gente fez uma charrete, a gente chama eles opinam na planta, nas áreas em comum, em tudo mesmo que faz aquele empreendimento. E a gente acha que isso realmente faz toda a diferença para ser assertivo e ter sucesso na venda. Esse empreendimento é ali no Dr. Five, né? A Dr. Five, isso, quase esquina com a Visconde Guarapuava. Sim. Aí próximo ao mercado municipal, a federal, a rodoviária. Então, uma região bem estratégica. E é um prédio muito legal, assim. A gente contratou arquitetos renomados para fazerem a parte de os projetos, tanto interno quanto externo. Então, é um produto autoral. A central é lá mesmo, central de vendas? A central é lá mesmo. No próprio empreendimento, e a gente diz que a gente está fazendo uma gentileza urbana com esse empreendimento, porque assim, ele vai ficar muito legal e vai valorizar ainda mais a região. Então, você que está nos ouvindo, agora nesse momento, sai daqui, escuta a entrevista até o final, 1 hora, você pega o carro, vai fazer uma visita na central, né, na Dr. Five. Você que é corretor de imóveis, você que é comprador, é bastante interessante, porque esse tipo de imóvel, como eles falaram, hoje as autorizações estão demorando cada vez mais, e os terrenos, não digo que vão acabar, mas estão escasseando, né? Então, e esse empreendimento, como eles falaram, está logisticamente muito bem situado, né? Então, saiam da entrevista aqui agora e vão lá fazer uma visita. Vão tomar um café lá com nossos corretores também, né? Vão tomar um café lá. Que, por sinal, né, vocês têm lá a Aline, né, que cuida da parte comercial. Então, com certeza, a Aline vai estar lá de braços abertos recebendo. Com certeza. Fala que ela ouviu a gente no canto ainda, então vai receber de braço mais aberto ainda. Agora, vocês têm a equipe, tá? Vocês, logicamente, dependem dos corretores, mas tem uma equipe própria também de vendas? Temos um time house também. Mas daí que ele atende as duas? Não. Só... Nossa estrutura é totalmente separada. O time da Gardens é só da Gardens. A gente tem uma equipe ótimo. De corretores de venda mesmo. Temos um coordenador que faz a supervisão e mais alguns corretores embaixo dele. E a gente acha importante dividir tanto com os parceiros internamente. A gente acha que isso é saudável, sabe? Ter essa equipe interna e também ter os parceiros imobiliários. É outro produto, outro ticket, é outra, né? Você tem que... esse imóvel que é mais... o tipo da venda é completamente menor, diferente, né? Você tem que ter a equipe interna. Tem que ter equipe interna, exatamente. Eu acho que a gente tem que especializar a equipe no nosso produto também, né? Agora, é interessante também falar... vocês estão sempre contratando todos os setores?
É sempre uma pergunta que eu faço aqui para falar que a economia ela está, né, pulsante e pujante. Sempre contratando, inclusive a gente está com um problema bom, que é um problema de espaço. A gente vai ter que mudar a nossa sede porque está faltando espaço devido ao crescimento da empresa, né? Então, a gente está contratando desde estagiário até cargos mais sênior, né? Para dar essa vazão e acreditando muito no mercado, né? Não é à toa. Eu acho que isso é bastante importante, porque todos que vêm aqui estão contratando. Sim. Não, eu acho que nem, além da parte administrativa que a gente está contratando, e também a gente ouve que a dor do mercado hoje é a mão de obra, né? Então, se você for num campo da construção civil, a grande dificuldade hoje é você realmente ter pessoas para trabalharem, porque o mercado está tão aquecido que não tem pessoas para trabalhar. Então, realmente, é um sinal que a economia realmente está crescente. Porque é um dos setores que mais empregam hoje, né? Inclusive você gira toda uma cadeia, né? Em termos de funcionários, né? E nessa área, né? Nessa área de construção civil, o que eu vejo, eu tenho notado, inclusive outros parceiros de vocês que vêm aqui, que trabalham na área da construção civil, um ponto crítico é a mão de obra qualificada que vocês têm que ter. Isso cada vez está mais difícil, né, de você ter, porque não tem mais hoje o filho do pedreiro, do mestre de obra, ele é médico, ele é advogado, né? Essa é a nossa dificuldade, né? Com o volume, a gente ter a mão de obra qualificada. E a gente, obviamente, assim como vários outros parceiros e players do mercado, estão cada vez mais buscando uma inovação e tecnologia, tentando industrializar ainda mais o canteiro de obras, para ficar um pouco menos dependente. Mas a mão de obra especializada no canteiro, ela sempre vai existir, né? Exato. Então, estamos quase finalizando o programa, que é uma pena, bastante. Eu sou apaixonado por essa indústria imobiliária, negócio de ficar falando, como falo com vocês, né? Direto. Aqui é um bate-papo. Agora, fala do próximo lançamento que vocês vão ter agora. Então, o próximo lançamento é um produto muito especial pra gente. Acho que eu não posso dar muito spoiler ainda, né? Só diz a localização, porque todo mundo tá esperando. Não, mas pode dar spoiler, mas pode falar onde é. No Bigorrilho. E pedir pro pessoal segurar, né? Para comprar, no Bigorrilho, na Martim Afonso. É um produto especial. A localização é ímpar, próximo ao Parque Barigui, Mário Tourinho. Então, realmente, a localização é especial. A média de planta, ela vai ser quanto? Aí vão ser apartamentos de 2 a 3 quartos, de 80 metros quadrados até 120 metros quadrados, mais ou menos. Isso as plantas tipo. Aí tem cobertura, né, duplex, mas... Esse é da Martim Afonso, da Gardens, isso. E quando a gente fala, eu falo Gardens, é Gardens ou Gardens? Então, a gente tem esse... É bom falar isso pro nosso ouvinte para poder, né? Nós temos essa discordância, assim, né? Mas a gente descobriu recentemente que teve uma prima nossa que viajou para a Itália, que é a origem italiana do sobrenome, e ela foi na cidade de origem que é Tonadico. E lá tem a família Gardens. E nós sempre falamos Gardens, mas aprendemos com a minha prima que o correto é Gardens. Agora está mudando, então eu vou começar a falar Gardens. É Gardens. Vou começar agora. E assim, muitas pessoas falavam Gardens, a gente Gardens, então é Gardens. Pronto, é Gardens e ficou definido. Então, né? Até eu agora, né, depois de levei um puxão de orelha, agora vou começar que é Gardens. Então, e esse é da Gardens. E da Make, qual que é o próximo, Thiago? Na Make a gente está, na verdade, em pré-lançamento agora de um produto em Pinhais, produtos de até 250 mil reais, plantas de 45 metros com sacada, churrasqueira. Aí são 200, 300 unidades sempre, né? E o produto não é tão grande, né? São esse 112 unidades. unidades, mais ou menos. Mas a gente ainda vai ter uma régua de lançamentos na Make ali até o fim do ano, inclusive em Pinhais, muito maior do que essa daí. Então vai ser um lançamento cada 2 meses que a gente vai ter ali. Vale a pena ficar de olho. Tirando esse que está em represamento, a gente tem um que vai ser lançado ainda esse ano, que são 380 unidades. Também lá em Pinhais. Então vai ser o nosso maior prédio lançado até hoje, né? Então vai ser uma coisa inovadora pra gente também, né?
Então nossos ouvintes fiquem atentos aí, né? Pelo Instagram, pelo portal, né? Que tem todas as novidades do grupo Gadens. Isso aí. Então, viu? Agora muito bem, comecei o Gadens no começo, agora eu terminei com o Gadens. Mas essa é a dificuldade que meu pai tem, porque meu pai foi conhecido como Gadens a vida inteira, né? Agora ele nem entende mais. A próxima vez que eu falar com ele, eu vou falar para ele. Como vai, Gadens? Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, né? No mercado imobiliário de Canto a Canto. Se vocês têm alguma coisa para comunicar às pessoas do mercado imobiliário, que é sempre importante, mas o mais importante disso tudo é que vocês vieram e vocês são 2 irmãos, são donos da empresa, a empresa ela está profissionalizada e, eu digo, vieram para ficar. Até o nome agora de vocês já foram procurar, né, a estrutura certa para poder ficar, e nossos 20, para ter certeza que eles vão ficar aí 30, 40 anos. É isso aí. E primeiro agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com o Canto, que eu falei que é a nossa referência. Sobre o grupo corretores, é o que a gente falou, busquem nossos produtos, que são produtos especiais, e a gente realmente está junto com o corretor. E para o mercado imobiliário também dizer que o grupo Gadens é um grupo investidor. Então a gente tem investimento com vários parceiros que inclusive já vieram aqui conversar com você. Então a gente está aberto a conversar e participar de investimentos, fazer incorporação em conjunto com todo mundo. A gente não quer ganhar sozinho, a gente quer ganhar junto com todo mundo. Exato. E falando um pouco de produto também, né? Eu acho que nossos produtos, pensando no cliente, são muito bem pensados. Eu acho que a gente faz um trabalho único, assim, com planta, com localização, áreas em comum, enfim. A gente tende a valorizar o máximo possível o imóvel para o cliente seja muito feliz nos imóveis da Gadens. Então a gente valoriza muito o cliente também e a necessidade dele, para que a gente tenha cada vez mais sucesso e as compras aí explodam. É isso aí, então. Esses foram os meus amigos, irmãos, né? Tiago e Lincoln Gadens, né? Do grupo Gadens. Muito, muito obrigado em participar do mercado imobiliário de Canto a Canto. Obrigado, Canto. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Agora recebendo o engenheiro Rodrigo Pascoal. Nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan News Curitiba. Rodrigo Pascoal, primeiro colocado no vestibular de 2000 de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, graduado em Engenharia Civil em 2005, com 3 pós-graduações. Recebeu diplomas de honra ao mérito e prêmios ao longo da vida acadêmica. Diversos artigos publicados em periódicos e em eventos. Fez intercâmbio na Inglaterra. Também foi estagiário na Petrobras, na ExxonMobil, participando de obras nas refinarias de Araucária e na Protec Engenharia de Projetos, participação em inúmeros projetos. Se eu ler o currículo dele, vou ficar aqui o dia inteiro, então eu vou preferir, porque temos bastante assuntos para falar, mas o importante é que hoje ele é atual vice-presidente do IEP, Instituto de Engenharia do Paraná, também foi diretor técnico. E no momento ele é sócio proprietário e diretor técnico da Protec Engenharia de Projetos. Rodrigo, prazer recebê-lo. Bom, muito obrigado, Canto, pelo convite, né? Você que é uma referência no mercado imobiliário, na indústria toda da construção, eu diria. Queria agradecer também ao Grupo RIC e à Jovem Pan News aqui por ter me convidado, é um prazer imenso. Antes, Rodrigo, eu quero pedir licença, mandar um abraço ao meu querido amigo, que é teu pai, né? O Celso Pascoal. Então, um abraço a ele. Ok, obrigado. Então, e aproveitando, ele te influenciou nessa carreira de engenharia civil? Com certeza, né, Canto? Eu ouvia desde 5 anos, imagine, casa de engenheiro, né? Eu ouvia conversas aos domingos, aos sábados, meu pai vivia e respirava muito a engenharia. Então, eu e meu irmão, a gente nasceu e cresceu dentro de um ambiente que respirava todo esse meio. E certamente na hora que eu fui tomar a decisão, eu estava seguindo, estava pretendendo aí, estava em dúvida, né, de qual carreira seguir, certamente teve a influência dele e da família. A empresa estava no momento de mudanças, né? A gente tinha ali alguns projetos no exterior que estavam começando a entrar dentro da empresa. Tudo isso influenciou para tomar a decisão, sim. Eu digo isso, né, aqui para os nossos ouvintes, que hoje em dia é mais difícil, né, o filho seguir a carreira do pai, né? Porque como tem várias oportunidades, acabam indo, né, para outros setores, né? Então, fidelizar hoje o filho
é como fidelizar um cliente, né? Isso é bastante importante. De certa maneira, é uma garantia de continuidade da empresa também, né? Então, tanto eu quanto o meu irmão hoje trabalhamos na empresa, na Protec lá, que é a empresa que foi fundada ali pelo meu pai na década de 80, 1980. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouquinho de educação. As escolas de engenharia no Brasil, hoje em dia, elas são referência, assim, mundial? Olha, Canto, eu posso te dizer que eu tenho bastante contato com estudantes, com os universitários, né? Tenho, às vezes, dou aulas, etc. E eu digo para você o seguinte, olhando um pouco mais macro, olhando dados, né, o que a gente observa alguns dados preocupantes a respeito de educação. O primeiro é o seguinte, o Brasil forma por ano cerca de 1 engenheiro para cada advogado. Na Alemanha a gente tem 6 engenheiros para cada advogado. O Brasil forma em todas as engenharias por ano cerca do dobro apenas do número de contadores. Todas as engenharias somadas, o dobro do número de contadores. Então, o que isso a gente pode concluir disso? Que o Brasil tem uma estrutura de sociedade extremamente burocrática. Não estou diminuindo, obviamente, o trabalho dos advogados e contadores, mas assim, a proporção de engenheiros, se é maior, significa que o país está investindo mais, o país está gerando mais e tem mais investimentos em infraestrutura, etc., e demandando mais engenheiros e, por conseguinte, formando mais. Então, além disso, não só em quantidade, quando a gente entra em qualidade, a gente entra em índices, né? Esses dias eu estava olhando um índice do IMD, de competitividade global, o Brasil estava entre os últimos colocados, entre 60 e poucos países, e em educação é o último. Então, quando você pega a qualidade da educação, realmente é um fator preocupante. Outro dado importante, o Brasil não tem pouco investimento em termos de dinheiro, em termos de percentual do PIB, o Brasil está relativamente pareado com padrões internacionais. O que está faltando é a qualidade do investimento. Acho que tem que investir mais em educação básica, vir com o pessoal mais qualificado de baixo, sabe? Essa é a minha opinião. Esse é um assunto que a gente vai aqui dissecar bastante com a tua experiência. Mas aí você fala de engenheiro hoje. Então nós temos aqui muito médico no Brasil. Muito advogado, muito contador. As doenças, né? As dores que tem hoje o habitante, né, o brasileiro, deve ser bastante. Quando você começou a falar, eu falei, deve ter muito médico também. Agora, fala da Protec, né, da tua empresa. Uhum. A nossa empresa, ela é focada em projetos, né, ela começou em 1980, a gente começou, meu pai, na época, ele veio de Santa Catarina, tinha 9 irmãos, contando um pouquinho da história dele, e começou batalhando, né? Tinha que, vamos dizer assim, trabalhar, estagiar, estudar e se manter, né? Ele se mantinha numa república, ele começou a trabalhar num escritório já conhecido de Curitiba, de um profissional chamado Armando Mate, e depois, conforme foi passando o tempo e meu pai se formou, ele ofereceu para comprar a empresa e mudou o nome para Protec, isso em 1980. E a empresa, que era focada muito em projetos estruturais, daí começou a abranger fundações, projetos de estruturas metálicas, projetos de estruturas de madeira, e além da de concreto. Depois, gerenciamento de obra, fiscalização, a gente começou a abranger um mercado um pouco mais amplo. E o interessante é que aí que tá, apesar da educação no Brasil, a gente falar que tem uma certa deficiência, a gente tem sim profissionais muito qualificados nas áreas de engenharia, né? No topo, você observa que está dentro de padrões e até acima de padrões mundiais, tanto que a gente começou a fazer projetos nos Estados Unidos, Canadá, África, alguns países da América do Sul, e a gente percebe que a qualidade daquilo que nós entregamos está pareada ou está até superior em relação a países desenvolvidos, sabe? A Protec hoje ela tem atuação principalmente na área industrial e de infraestrutura, na área de projetos. Eu vejo que realmente a Protec tem crescido, né? Acompanho bastante. Agora, vamos falar, eu quero aproveitar você aqui como diretor técnico que foi do IEP, hoje vice-presidente do IEP, do Instituto de Engenharia do Paraná, para a gente falar sobre a infraestrutura no Brasil. Eu acho que é muito importante. Inclusive, vocês devem discutir até dentro da diretoria, são reuniões, né? Então, eu digo... Você lembra qual foi a última grande obra de Curitiba? Puxa, tem algumas grandes obras, sabe, Canto? Agora, olhando de uma maneira mais macro, que são as discussões que permeiam lá e que a gente acaba analisando muitos dados, e não só lá, também na minha própria vida, eu sou um cara curioso, né? Acabo lendo muito, e a gente ouve muitas palestras. Como diretor técnico, foram realizados cerca de 300 e poucos eventos, em todos eles eu estava ouvindo diversas pessoas dividindo suas experiências, né? A gente tem aí das áreas de infraestrutura, você pega, por exemplo, a área de transportes, saneamento,
a área de energia elétrica, você pega... Tudo, educação, enfim. Se você pega e segmenta isso, porque cada área tem suas especificidades e suas características, a área de transportes, por exemplo, é extremamente preocupante os dados que a gente olha, né? Você tem estudos demonstrando que a gente tem aí cerca de 200 e poucos mil quilômetros de estradas pavimentadas. Proporcionalmente, a nossa área, esse índice é 3 vezes menor do que o do México, por exemplo, que também é um país em desenvolvimento. Você tem em estradas pavimentadas no Brasil mesma quantidade em extensão que a Suécia, que é um país que tem 5% da nossa área. O Texas, que é um estado americano, tem 3 vezes mais estradas pavimentadas do que o Brasil inteiro, com 8% da área. Então, isso indicia, né, e mostra como que a gente tem uma defasagem na área de transportes, e além disso, né, nosso transporte de cargas é predominantemente pelo modal rodoviário, mais de 60%, e você tem essa pequena quantidade, e entra aí daí um outro fator, a manutenção dessas vias todas, né, que além de ter pouca extensão de malha rodoviária pavimentada, você tem muitas delas em precárias condições. Então tudo isso acrescenta custo, acrescenta dificuldade. Nossos índices de produtividade ficam comprometidos para as empresas como um todo, para o setor produtivo, né? E saneamento, né? A gente estava falando aqui também outra área da infraestrutura. E aqui, desculpa por me estender demais na resposta, mas saneamento, você fala hoje em cerca de 50 e poucos % das residências com tratamento de esgoto. O Chile, nosso vizinho, tem 100% da população, praticamente universalizou o acesso ao saneamento e esgoto tratado. Então, nós temos um longo caminho a percorrer, precisa de dinheiro, precisa de investimento, e o que fica assim evidente é que o governo por si só não tem a capacidade de investimento para suprir as nossas necessidades futuras. Veja, eu sou leigo no alojamento, não conheço tanto quanto você. Estou falando aqui com o Rodrigo Pascoal, que ele é da Protec, também vice-presidente do IEP. E realmente ele tem bastante informações, ele tem publicações aí editadas e tudo mais. Mas o que eu não consigo entender, Rodrigo, é o seguinte, quer dizer, veja, por exemplo, a linha verde aqui em Curitiba, só um dado. Foi inaugurada em 1991 e agora, em julho, foi inaugurado o último trecho, quer dizer, 30 anos para você fazer, é uma coisa assim absurda, e ainda fazem um evento de comemoração, como se começou ontem, uma obra que a gente vê, o que mais chama a atenção é que nós estamos numa era digital, que você faz uma obra na China, faz uma obra em Singapura, faz uma obra nos Estados Unidos, todo mundo está vendo isso, esses números que você passou, não é possível que os governantes não olhem. Então, essas dificuldades que tem, eu não sei por que a infraestrutura sai, são milhares de carros que saem todo dia das concessionárias, e as estradas, eu vou para Balneário, por exemplo, eu sei que, inclusive, vocês têm apartamento naquela região, você vê, tem que ir contra fluxo, leva 6 horas para se fazer 200 e poucos quilômetros, está travado, tem lugares que estão travados e não para. Então eu não consigo entender, sabe, vocês devem ficar malucos, porque vocês são engenheiros, você tem empresa, por que para tudo, não anda? A explicação toda não está só na falta de investimento, na falta de dinheiro. Existem diversos entraves burocráticos, existem entraves tributários, existem processos de concorrência muito complexos, existem empresas que surpresas durante a obra que o aditivo emperra, e de fato, transparece que o país precisa de mais, aí que é a grande briga, né? Nós precisamos de um corpo técnico qualificado e valorizado. Quando você passa a tomar decisões políticas com base em decisões técnicas, você tem um processo de evolução do país muito mais adequado. Então, às vezes, o que a gente observa também é essa inversão. Quer dizer, primeiro você toma uma decisão política, onde que vai agradar aquela tomada dessa decisão, e não uma tomada baseada em um embasamento todo técnico antecipado, tá? De fato, ali, você citou um exemplo clássico, né? Você tem ali uma dificuldade imensa, por exemplo, para ir até o litoral, e isso tudo, veja, tempo perdido de pessoas e tempo perdido do setor produtivo. Então, tudo isso vai diminuindo a competitividade do Brasil a nível mundial. Tem um dado que eu estava olhando esses dias, Canto. O Brasil, na década de 80, tinha um índice de produtividade de metade. Cada trabalhador brasileiro produzia cerca de metade de um americano. Metade. Hoje é 1/4.
Então você veja que a defasagem do Brasil a nível mundial está ficando cada vez maior. E isso se deve a várias coisas. Os entraves por falta de infraestruturas estão dentro dessa conta aí. E claro, a questão da educação, como a gente acabou de falar, então você está fechando aqui todo o ciclo. Você falou de educação, falou de infraestrutura, tudo isso soma para que a gente tenha menos riqueza no nosso país e menos oportunidades, sem dúvida. Quando você olha, né, Rodrigo, você olha, daí tem o meio ambiente, tudo bem. Tem árvores, tem mata, tem tudo mais. Mas pega ali, dando o exemplo dos nossos ouvintes aqui, que com certeza todos já foram para Santa Catarina. Você vai daqui até Penha, a entrada de Penha é tranquilo. Ali parou tudo. Então é uma ponte que você teria que justamente dobrar o número de vias. Depois resolve todo o problema. Mas está ali há 500 anos e ninguém faz nada. Então acaba não acontecendo. Tem lá, por exemplo, o ferry-boat de Navegantes Itajaí. Quer dizer, tem lá uma obra para fazer um subterrâneo, né? Um túnel para fazer. Quer dizer, então são coisas que você vai tendo e você não vê. Agora, eu queria, num dado, você deve ter participado dos 80 anos do Sinduscom, da festa belíssima do nosso amigo lá, do Carlos Cade, como presidente. E o Ratinho, ele fez uma colocação lá que eu gostei muito no final. Foi poucas vezes eu vi um político falar música para os meus ouvidos. Ele falou assim: vocês que são aqui proprietários de construtoras, vocês deveriam doar os projetos para as cidades. Você fazer os projetos para a cidade, porque é muito demorado, porque muitas vezes a cidade não tem dinheiro para fazer esses projetos. Então vai lá, doe. Eu achei tão interessante isso, porque se você doa um projeto, a Protec vai lá, doa um projeto de uma ponte, para você o custo é quase que, basicamente, só que quem vai ganhar? Todos vão participar da concorrência. Eu achei muito interessante isso. Aí você vê que o próprio poder público tem essa dificuldade, não é? Agora você veja só, Canto, falando sobre o poder público, né? Essa sugestão aí do governador, etc. Mas veja só, a nossa carga tributária, se você pegar aí, hoje gira em torno de 35%, de acordo com os estudos, 37% do PIB. É uma carga tributária alta para um país em desenvolvimento, quando você compara com países equiparáveis ao nosso em termos de desenvolvimento. Então esse dinheiro todo vai para o governo. O Brasil precisa, de acordo com os estudos, investir cerca de 4,5% do PIB ao ano em infraestrutura. Isso dá 400 e poucos bilhões. Investe menos da metade. Para onde que está indo esse dinheiro? Se você pegar só o gasto com funcionalismo, com servidores federais, dá 400. O dobro, mais do dobro do que é investido em infraestrutura. Então, você tem toda essa transferência de dinheiro através de impostos para o governo, e o governo não aplica isso em uma reversão favorável a você, né? A gente está falando hoje, se fala muito na reforma tributária, mas eu entendo que uma reforma que deveria ser prioritária para o país deveria ser uma reforma administrativa. Quer dizer, na minha opinião, porque primeiro você reforma o Estado e em segundo daí sim você começa a ter esse dinheiro todo que já é transferido em uma boa monta para o governo, você passa a ter aí sim uma possibilidade de aplicá-lo e reverter para algo mais positivo para a sociedade do que simplesmente para manter uma máquina de estatal, né? E você falou bem, eu acompanho esse número dos empregados, né, do poder público, os funcionários públicos, municipal, estadual e federal, chegava a 60% aí da arrecadação. É uma coisa assim absurda. E desses 60% sobrava 40% para você fazer investimento. E esse investimento, muitas vezes, agora não, porque tem o Ministério Público, as coisas estão muito mais assim severas em termos de controle de dinheiro, que hoje faz uma besteira, acaba sendo preso. Mas assim mesmo, como você falou, é muito, muito pouco, né? A tua vinda aqui para os nossos ouvintes do Rodrigo é falar justamente esses gargalos, né, da infraestrutura, porque é uma preocupação muito grande, e deixar bem claro que a indústria imobiliária, né, fazendo essas obras, é emprego para todo mundo. É uma indústria sem chaminé, né, Rodrigo? É uma coisa impressionante como você gira a economia, né? Claro, sem dúvida, Canto, sem dúvida. Todo esse suporte da infraestrutura, você veja que na base das necessidades humanas, nas necessidades fundamentais do ser humano, estão abrigo,
que é o setor imobiliário quem fornece. Luz, saneamento, etc. Tudo isso está interligado, né? Então, à medida que você passa a ter mais investimento, mais infraestrutura, você gira toda a economia, inclusive o próprio setor imobiliário. O que eu diria é o seguinte, né, Canto, o que a gente precisaria, né, além da reforma administrativa? Falando um pouco sobre essa reforma tributária também que está por vir aí, tem diversos setores se manifestando e especialmente no setor de serviços vai haver um aumento de carga tributária. Você veja que fazendo uma análise... Será que o governo fala que não vai haver? Né? Eles dizem que no global não vai haver, né? Então, mas assim, se você olhar no setor de serviços, que representa mais de 70% do PIB, que está intimamente ligado com o nosso setor de construção, setor de consultoria, todos esses, qualquer conta básica demonstra que vai haver um aumento da carga, né? Então, eu olho com preocupação também isso, quer dizer, você vai estar transferindo mais dinheiro ou que seja a mesma quantidade de dinheiro, mas o Estado não está se reformando para prover um retorno. Então, você tem uma empresa, você monta uma empresa, você gera X de faturamento, estão falando em 20, se você não tiver nenhuma redução de alíquota, 20 e poucos por cento, 26, 25, que seja 27% disso do faturamento já vai direto para o governo. Aí depois você trabalha com o que sobrou, né? Você trabalha lá com 70 e poucos reais, de cada 100, 70 e poucos reais você trabalha, sobra um pouquinho, ainda tem os impostos sobre o lucro, IR, CSLL. Então, se você conseguir ter uma empresa muito bem montada e conseguir ter lá 10, 20% de lucro, você pega esse dinheiro como empresário e você vai viver, você vai acessar a educação que o governo proveu com aqueles 30 e poucos por cento que ele ficou lá na fonte? Não, porque a educação não é adequada. Você vai ter que ter um plano de saúde. Paga parte a saúde. Paga parte a segurança, porque você não tem a segurança. Então, a grande discussão aqui não é o quanto você paga para o governo que está dentro. É quanto retorna. Se o retorno eu também analisei esses dias um estudo. O Brasil tem um dos piores retornos proporcionalmente ao que se paga em termos de tributos. E mesmo as cidades que vai para o governo federal e não retorna. Exatamente. Poderia retornar esse daí. Agora, se você pegar lá R$1.000, se eu pagasse hoje aqui 30% de imposto, mas eu não pagaria basicamente escola para meus filhos, não pagaria plano, não pagaria, enfim, toda uma infraestrutura. Hoje em dia você tem que pagar de segurança. Hoje a gente está preso dentro de casa, esse dia tem que colocar cerca lá na minha casa. Então você começa a ver todos esses custos que tem, então você vê a quantidade de impostos. Mas só que você paga esse valor e não tem o retorno. Perfeito. Entendeu? Então acaba não tendo. Agora, a reforma tributária, fazer uma reforma tributária num governo popular, que se diz popular, para prejudicar o pobre, eu não consigo entender essa Pois é, Canto, cálculo. Você veja que outra... Vocês devem ter feito muitos cálculos como engenheiro, o Instituto, porque isso aí deve ser uma dor terrível. Até não diria nem pelo Instituto, falando aqui como um curioso que tenho analisado essas questões, até me manifestei como pessoa física recentemente, Canto, você veja que cerca de 40% dos impostos arrecadados do Brasil são sobre consumo. 20 e poucos por cento sobre renda e patrimônio. Então, essa é uma inversão. Você afeta, quando você tributa demais o consumo, você afeta os mais carentes. Porque para você comprar um celular e uma pessoa com muito menos renda comprar um celular, você está pagando um determinado tributo sobre consumo. Perfeito. Então, percentualmente sobre a renda dele significa muito aquele tributo. Então, os países desenvolvidos têm uma proporção de tributação maior sobre renda e patrimônio e menor sobre consumo. E nós temos essa lógica invertida. E eu não vejo com essa reforma que vai haver uma melhoria nisso. Talvez passe a tributar tudo mais, né? Até a renda e o patrimônio, como a gente tem observado. Mas o Brasil, a visão que eu tenho, tanto sobre o aspecto da infraestrutura, e fechando também tudo isso que a gente está falando, infraestrutura, educação, tributação, tudo isso, o sistema em si demanda um olhar mais macro, quer dizer, existem de origem já questões que são importantes de serem discutidas e que você não resolve pontualmente, você resolve com um olhar mais macro, né? Sem dúvida. Você como estudioso, né? Você está sempre fazendo artigos, inclusive pesquisando. Você acredita
que vai ter um colapso nesses serviços públicos aí de saneamento, de estradas. Acho que a energia é um setor ainda que parece que está legal ainda dentro do Brasil, porque ainda, por exemplo, Curitiba, você não vê que não tem, dificilmente apaga a luz, né? Quer dizer, quer cortar, mas tem várias cidades do Brasil que tem esse problema, né? Tem. Você sabe que no aspecto da energia, Canto, você tem uma quase universalização do acesso à energia. Eu realmente vejo que dos setores de infraestrutura, você tem a matriz energética, tanto a energética quanto a elétrica, que são diferentes, né? A energética e a elétrica, né? São relativamente sustentáveis. Eu acho que o Brasil na minha opinião pessoal, um exemplo nessa área. E dentre as áreas da infraestrutura, eu vejo outras áreas com muito mais déficit, muito mais problemas do que ainda que existam os problemas específicos dessa área da infraestrutura. Em termos de colapso que você estava perguntando, o governo, né, você veja que tem tido parcerias público-privadas, boa parte do investimento em infraestrutura já provém do setor privado, mas eu entendo que já existem áreas colapsadas, né? Como a gente estava falando aqui da área de transportes, se você analisar isso a nível global de uma maneira macro, já é uma área com um grande déficit. Tanto que, como eu comentei ali, você precisa de cerca de 400 bi de investimento anual, você está 100 e pouco, então isso ao longo do tempo pode vir a tender a se agravar. Como que você diminui essa diferença? Parcerias público-privadas e uma conscientização da sociedade. Então o teu trabalho aqui, por exemplo, ele é fundamental, o teu, das entidades, etc., ele é fundamental para ir conscientizando a sociedade, porque não é só mas a estrada que vai favorecer quem tem automóvel e a classe menos favorecida não está. Não, você tendo um transporte mais dificultoso e mais custoso, demorando mais tempo para o caminhão percorrer de uma cidade a outra, transportar carga, tendo portos que demoram muito para que haja o escoamento do que chega, você tendo problemas de modais aí, ferroviários, etc. Tudo isso vai encarecendo os produtos e tornando o nosso país menos competitivo, e as pessoas passam a ter menos acesso a coisas que poderiam ter devido a tudo isso, né? O país fica muito caro, né? Muito caro para o setor produtivo. E acaba. Agora você veja essa questão no Brasil, nós temos aí, falando da indústria imobiliária, temos 50 milhões de pessoas que vivem de locação, que locam imóvel. Você veja o mercado aí que tem para você trabalhar. Quer dizer, a questão da casa própria é uma coisa absurda. É tão fácil de você resolver esse problema, só que você vai girar a economia de uma maneira assim brutal. Claro. Quer dizer, quando o governo se preocupa com essa primeira casa, você movimenta a economia, mas é gigantesca, né? O déficit habitacional no Brasil é elevadíssimo, né, Canto? E o Brasil precisa dessa formatação. O que eu sinto muita falta é isso, justamente, do Brasil ter um planejamento macro que transpasse as gestões, né? Então, o que a gente observa muito, e isso é uma observação que atinge não só o governo, como às vezes a gente observa isso até em outras áreas aí da sociedade. Você tem que ter um plano que transpasse. Você não pode, a cada grupo político que entrar numa determinada gestão, acabar e fazer um novo plano. E você não tem aquele plano de país, né? A gente vê muito, por exemplo, nos países nórdicos, você pega o exemplo da Noruega, eles fizeram um plano de país, eles têm petróleo hoje, não sabe se vão ter amanhã, e criaram um fundo que financia o desenvolvimento da sociedade a longo prazo. Então, esse tipo de pensamento macro, acho que o Brasil, ele se formou muito, e aí pode ter características históricas que outras pessoas poderiam até explicar melhor que eu, Canto, mas você observa que o país ele está muito fundamentado, as pessoas pensam muito em si. Eu acho que aquele jogo assim, farinha pouco meu pirão primeiro, né? Concordo com você, é um projeto pessoal, não é um projeto de Exatamente. governo, e daí esse sentimento de coletividade, ele é muito pouco arraigado no nosso país. Eu acho que isso talvez foi criado em outros países, talvez até por guerras, etc., que nós não tivemos, mas esse sentimento de coletividade, do que vai ser revertido, e isso afeta justamente, a gente não tem, e isso afeta justamente a ponto de nós não termos um projeto de país que transpasse gestões, né? Você acredita que essa reforma tributária ela vai passar no Senado igual como passou na Câmara? A gente está trabalhando, inclusive aqui mesmo no Grupo RIC, a gente vai fazer
alguns programas em relação a isso, né? Para tentar conscientizar os eleitores, que falem com os seus senadores, que agora são 81 senadores, né? Para tentar mudar, pelo menos chegar ali uns 60%, pelo menos ficar igual, né? Sim, a tributação sobre locação e venda, etc. Para deixar dentro porque senão os imóveis vão subir 40%, 50%. Pois é. E aí o que vai acontecer? A gente estava falando que sim, a indústria imobiliária emprega bastante, que as empresas não vão construir mais, vão parar de construir. Assim como tudo e não só no Brasil, né, a nível mundial também existe esse trabalho de setorial, de lobby setorial, vamos chamar assim, cada um tentando explicitar seus problemas com uma determinada reforma, com uma determinada lei, etc. Agora você veja, essa reforma tributária, ela já está com tantas exceções, falam em simplificação, mas tem tanta exceção que eu já duvido da própria simplificação. Coxa de retalhos aí, acabou virando. Você veja, tem exceção para profissionais liberais, advogados, engenheiros, já tem uma alíquota reduzida em 30%. Quer dizer, não se conseguiu chegar num consenso a ponto de, quer dizer, a tarifa vai ser única, vamos simplificar aqui, vai ser 15% para todo mundo e pronto, final. A carne, né, daí já teve a questão da carne. É o lobby, né? E daí então, os grupos de influência no Brasil têm a sua grande força e estão trabalhando para isso. Agora, os setores que mais empregam, o setor de serviços que emprega 30%, o setor da construção civil, agricultura, etc. Então, o Brasil precisaria encontrar qual é a característica do Brasil que o torna competitivo a nível global. O que o Brasil quer ser, em que áreas quer ser referência a nível global e investir nisso. Então, se você tributa demais o setor de serviços, que é o que essa reforma vai acabar fazendo, aumentar a carga tributária sobre o setor de serviços, você, por exemplo, está coibindo tecnologia. Toda a área de tecnologia é fundamentalmente embasada em serviços e em mão de obra qualificada, que inclusive não entra em abatimento de imposto. Então, não há um pensamento macro, na minha visão, quando se trata de leis são os grupos de interesse quem grita mais forte ganha. Tem aqui um dado que é interessante, como a população brasileira está dividida, não sei se você chegou a ver, são 203 milhões de habitantes, 43 milhões empresários, empreendedores e funcionários, 12 milhões servidores públicos, 39 milhões aposentados, pensionistas e auxílios, 53 milhões crianças e adolescentes até 18 anos, 56 milhões Bolsa Família. Ou seja, tem menos pessoas no setor produtivo do que não trabalhando ou dentro de algum programa governamental como bolsas, né? Exatamente. Então eu gostaria, nós estamos quase finalizando o programa, que queria que você falasse para os nossos ouvintes, né? O Rodrigo Pascoal é o vice-presidente do IEP e também tem uma empresa de infraestrutura, na verdade, tem infraestrutura. Desse um recado para os nossos ouvintes, falarem com os seus políticos, falarem com os seus prefeitos, entendeu? Que eu acho que sempre tem uma solução, uma mensagem que você pode ir lá e falar no ouvido dessas pessoas que mandam no país, né? Claro. Olha, Canto, é que nem a gente comentou no começo ali sobre educação. À medida que você aumenta, e isso novamente é o que o teu programa aqui faz, né? Você aumenta a conscientização da sociedade a respeito dessas coisas, da necessidade de haver mais investimento, etc. Você também aumenta a conscientização para que haja cobrança, né? Nós temos que entender aqui que os governantes, eles estão prestando um serviço à sociedade. E boa parte do dinheiro da sociedade é transferido para eles. Quando você vai no mercado comprar qualquer coisinha, uma parte daquela tua compra está indo para o governo. Então, à medida que a gente cria essa conscientização de cobrança, de acompanhamento por resultados, eu acredito que a sociedade como um todo evolui. E esse pensamento mais coletivo, né? Esse pensamento mais coletivo. A gente tem que ter um projeto de país bem formatado e com as pessoas todas caminhando para o mesmo lado, né? Isso que é muito importante. Eu agradeço muito, Rodrigo, você está falando aqui de um assunto, mais dores, né? Podemos estar falando sobre outras coisas, né? E a gente vem aqui discutir e pedir para os ouvintes falarem com os seus deputados para tentar mudar, né, tudo isso daí. Quer dizer, tem que bater. Por isso que a ideia do programa é esse. Procurar mostrar, né, para essa população que a gente tem que pedir, tem que exigir das pessoas que estão lá nos governando, né? Esse foi o Rodrigo Pascoal para o Mercado Imobiliário de Canto a Canto.